trazendo as principais notícias do dia e tem também bastidor, articulações dos partidos que estão de olho também nas eleições deste ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a tão pedida, a solicitada candidatura dele para as eleições de São Paulo. Ele disse que vai seguir conversando com o presidente da República sobre concorrer a uma eventual eleição no estado mais populoso do país. Não sabemos se ao governo do estado, se ao Senado Federal. Quem vai contar os bastidores é a Júlia Firmino, de volta aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, o ministro Haddad chegou a deixar claro qual é o desejo dele ou ele vai seguir a determinação do chefe, presidente da República? Bem-vinda de volta. Oi, Caniato, obrigado pelas boas-vindas. Boa noite mais uma vez para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Fernando Haddad, ministro, ainda não bateu o martelo sobre qual cargo deve concorrer, se ao Senado ou ao governo do estado de São Paulo, mas fato é que Lula, presidente aqui da nossa nação, quer sim que Haddad concorra ao governo do estado de São Paulo. Isso para ter um nome forte aqui no estado, para fortalecer também a legenda, né? O próprio PT, mas também para bater de frente com o governador do estado, atual governador do estado de São Paulo, e que já se declarou, né, pré-candidato aí à reeleição pelo estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas Haddad resiste, né? Diz que a decisão está sendo ainda discutida com calma nessas conversas com Lula, e essas falas de Haddad foram feitas hoje, inclusive, em um evento de negócios, finanças aqui no estado de São Paulo. A gente tem inclusive um trecho da fala de Haddad. Vamos acompanhar? Eu estou discutindo com o presidente, evidentemente é uma conversa, em geral, reservada, eu nem me permito abrir, porque é só com ele, né? E nós estamos com muita tranquilidade conversando sobre São Paulo e sobre outros locais, assim. Ele pede minha opinião sobre as coisas, eu dou, e ele me ouve, e nós vamos caminhar. O senhor está aberto, então? A gente pode terminar com essa conclusão? O senhor está aberto a ouvir, a debater? Eu tenho uma posição, mas eu não vou deixar de ouvir o presidente da República. Mas eu tenho um posicionamento. Agora, se ele te convencer... se eu estou conversando com ele, é porque eu respeito a opinião dele. Haddad, então, reforçando, né, que tem feito conversas, que essas conversas são mais reservadas, mais íntimas, mas que eles trocam opiniões, se respeitam. Haddad também lembrou nessa oportunidade que foi escolhido ali ainda em 2018 para concorrer à presidência da República, foi escolhido pelo próprio Partido dos Trabalhadores, como uma opção mesmo a Lula, né, que na época estava preso ainda. A defesa de Lula até tentou recursos para colocá-lo como candidato, mas não foi possível, então a legenda escolheu ali Fernando Haddad ainda em setembro daquele ano, muito próximo das eleições. Haddad também chegou a dizer que a conversa com Lula é reservada, que tem uma posição formada, mas que escuta o presidente com respeito político, né? Já que Lula também é autoridade, não só autoridade nacional, mas também autoridade na própria legenda. E aí a gente precisa lembrar de um contexto, né, Cariato? Lula tem feito aí essa pressão para que Haddad se candidate ao governo do estado de São Paulo, justamente porque precisa de um nome forte para bater de frente, para concorrer de fato com Tarcísio de Freitas, atual candidato aqui, pelo menos diz, né, tem dito de forma reforçada que vai se candidatar à reeleição pelo governo do estado de São Paulo, e também num contexto em que Geraldo Alckmin, vice-presidente de Lula, também aparece aí como um nome favorito para se candidatar à presidência, aliás, ao governo do estado de São Paulo, mas Alckmin já recusou essa candidatura. E também a gente precisa destacar então todo esse contexto que envolve o nome aí de Haddad, mas essas declarações então são as mais recentes a respeito dessa candidatura por parte de Haddad. Volto com você. Pois é, Haddad deve ficar todo envaidecido, né, Júlia? Sendo tratado como a arma secreta do PT para concorrer com Tarcísio de Freitas. Bom, a Júlia segue acompanhando essas movimentações, os bastidores da política. Ela volta aqui na programação. Obrigado. Valeu, Júlia. Bom trabalho para você. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, porque, Dávila, ok, tudo bem que a mídia, de forma geral, tem colocado o Fernando Haddad como uma figura importante, né? A arma secreta do PT para disputar com Tarcísio de Freitas o governo do estado.
Mas se nós olharmos para o retrospecto eleitoral de Fernando Haddad, não dá para dizer que ele performou muito bem nas últimas eleições, né, Dávila? Essa arma secreta está parecendo bisnaga de carnaval de água, aquelas bisnaguinhas de água de carnaval. É isso que está parecendo essa arma secreta. Haddad sabe muito bem que disputar o governo do estado de São Paulo contra Tarcísio de Freitas é ir para a quarta derrota eleitoral, é ir para o sacrifício absoluto para tentar criar um palanque eleitoral para Lula em São Paulo. Vai ser uma conversa difícil. Manda outra pessoa para o sacrifício. Não tem outros candidatos aliados que poderiam ajudar? Tem o Márcio França e pelo menos guarda uma disputa para o Senado que pelo menos tem alguma chance de se tornar um pouco mais competitivo. Então, queimar Haddad na quarta derrota eleitoral contra Tarcísio de Freitas para tentar criar palanque para Lula em São Paulo será uma conversa indigesta nessas próximas viagens internacionais do ministro da Fazenda com o presidente da República. Agora, é preciso ler os sinais, né? Os sinais do corpo. Não dá para dizer, Mota, que Haddad está super à vontade com essa possibilidade, porque se fosse, ele diria nesse evento do banco, né? Não, já acertamos, eu serei o candidato e vamos conseguir, vamos rumo à vitória, alguma coisa desse tipo. Bom, estamos conversando, algumas tratativas com o presidente, até a mediadora que já trabalhou com a gente aqui, a Amanda. Então o senhor está aberto. Vamos ver, conversas, né? Vamos avaliar os cenários, enfim. Sabe aquela história, Mota? Me inclua fora dessa? Otimismo também tem limite, né, Canhato? A gente não tem ideia do que se passa nessas conversas de bastidores. Mas outro dia eu vi uma declaração de alguém do PT em relação a essa disputa em São Paulo e que eu acho que resume bem essa situação. Essa pessoa teria dito: precisamos fazer a disputa nos estados contra a extrema-direita. Então essa é a questão, essa é a visão do mundo, essa é a essência da política do nós contra eles. É uma visão de mundo rudimentar, divisiva e moralmente muito pobre. Na verdade, é uma manifestação diferente da mesma obsessão de se perpetuar no poder, que é uma característica dos partidos de esquerda. Eles não concebem o rodízio no poder. O objetivo dos socialistas é chegar no poder e não sair nunca mais. E para isso é preciso caracterizar os seus adversários como figuras maléficas, inaceitáveis, que precisam ser destruídas. Agora eu tenho a impressão que a chance disso dar certo em São Paulo é próxima de zero. Agora, deixa eu passar para o Bruno Musa, porque, Bruno, como é que o mercado tem visto essas movimentações e a possibilidade de um candidato do Partido dos Trabalhadores na tentativa de vencer o governo do Estado? Enfim, estamos falando de um ministro da Fazenda, né? Tem uma interlocução importante com as figuras importantes do mercado financeiro. Eu me lembro lá atrás falavam, o Haddad é o mais tucano dos petistas, dizendo que ele era uma figura mais moderada, enfim. De que maneira isso pode até ajudar o Partido dos Trabalhadores nessa caminhada? Agora, falar em vitória ao governo do Estado, eu acho que é talvez um exagero, né? Canhato, o Fernando Haddad escreveu um livro que chama Em Defesa do Socialismo, escrito em 1998. Muitos poderão dizer, ora, mas ele então se transformou em alguém mais ao centro, ou mais tucano dos petistas, como se diz. Se ele tivesse, provavelmente ele não teria essa filiação ao PT durante muito tempo. Lá no livro ele se declara o próprio marxista e o próprio nome diz, em defesa do socialismo. Então aqueles que acreditam que ele de verdade, genuinamente é uma pessoa mais centrada, depende com quem você olha. Se você olhar no histórico de Luiz Inácio Lula da Silva, talvez. Se você olha no histórico ali do Boulos, talvez. Mas se você olha de uma lógica
de percepção de liberdade econômica, de liberdades individuais, de diminuição de impostos. Obviamente, na minha opinião, ele está longe de ser essa pessoa mais ao centro. E também dizer que os tucanos seriam alguma coisa nesse sentido mais ao centro também é uma boa de uma discussão. Mas, na verdade, a pergunta que você me fez a respeito do mercado, eu acho que passa por cima disso, viu? É meio como se a parte de São Paulo já tivesse quase que resolvida se Tarcísio for o candidato. E se não for, o grande problema está numa mensagem importante de uma mudança da trajetória da dívida que passa por uma responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal passa apenas com uma alternância de governo com qualquer uma daquelas apresentações daqueles candidatos que estão postulando aí ao cargo, porque todos eles já minimamente se colocaram a favor de uma responsabilidade fiscal. Você mudar a mentalidade que gasto é vida, já muda uma trajetória de um país. Então, o grande centro da questão, na minha opinião, para as discussões, nem passa pelo governo de Estado. Se for o Tarcísio, é como se praticamente tivesse ganho. Se não for, a grande luta é por mudar essa mentalidade que tomou conta do Executivo e de grande parte das instituições nacionais hoje em dia.